A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs. Uma terça-feira abençoada para todos, um dia abençoado. Que Deus abençoe vossos lares, vossas famílias, em nome de Jesus. Queridos, hoje estou um pouco rouco, mas vamos mesmo assim fazer nosso momento Bíblia e juntos aprender da palavra de Deus hoje. E hoje eu quero meditar junto com os amados irmãos e irmãs na palavra de Deus, no nosso momento Bíblia, no que a Bíblia nos diz, no capítulo 4 de Mateus, versículo 4. Mateus capítulo 4, versículo 4. A palavra do Senhor nos diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Repetindo, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui um texto, ao qual Jesus estava sendo tentado no deserto por Satanás. E ele olha para Jesus no versículo anterior a esse que nós lemos, e ele diz que se Jesus é filho de Deus, que ele transforma essas pedras em pães. E Jesus responde isso que nós lemos no versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Queridos, e hoje nós precisamos entender e aprender a viver da palavra de Deus. Jesus não usou nenhum poder para vencer a tentação do deserto que veio contra a vida dele, mas sim apenas a palavra de Deus, a sua palavra. E assim ele venceu a tentação e o inimigo foi embora. Por isso nós precisamos estar enraizados na palavra de Deus, a importância da Bíblia Sagrada para nossas vidas. Por isso que quando a Bíblia nos diz, ela é clara, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é a palavra de Deus. Quando nós falamos esse texto para muitas pessoas, elas estão com a visão terrena ainda. Elas não entendem. Porque o texto diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. As pessoas só estão olhando para o físico, as pessoas só estão olhando para o material. Mas a Bíblia diz que não juntei tesouros na terra, porque a traça e o ferrugem come e o ladrão rouba. Mas juntai tesouros no céu, porque a traça e o ferrugem não comem. E ladrão lá não entra, não rouba. Então, queridos, nós precisamos estar enraizados na palavra de Deus. Nós só vamos vencer as adversidades da nossa vida, as tentações, os momentos difíceis, se tivermos a palavra de Deus conosco. Não vamos precisar usar nenhum poder, mas apenas a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos traz claramente a esperança, que é Jesus Cristo. O verbo se fez carne, queridos. Jesus é a própria palavra. Então nós precisamos crer na sua palavra. Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, está a resposta para tudo que nós precisamos. Continua sendo e sempre será o livro mais atual que existe. Um livro que escrito há mais de 2000 anos atrás, traz hoje toda a realidade que nós vivemos e a realidade que ainda vamos viver daqui a anos e a anos se Jesus não voltar. Então, isso prova que a Bíblia é real e nós precisamos estar no Senhor. Queridos, e a importância de conhecermos a palavra de Deus. Certa vez, procuraram um homem que conhecia muito a nota de R$50 falsa. Ele era comerciante, toda vez que chegava a nota falsa ele conhecia. Isso começou a despertar a atenção dos curiosos, ao ponto de chegar a uma entrevista, uma equipe de jornalismo, e chegar e perguntar a ele: por que você conhece tão bem a nota de 50 falsa? Você estudou? Você pesquisou sobre ela? Ele fez: não. É porque eu conheço a verdadeira. Todas as vezes que chega uma nota falsa, eu sei que não é a verdadeira, porque eu conheço a verdade. Ele conhece a nota verdadeira. E essas pessoas que foram perguntar a ele, tiveram essa resposta dele. Do mesmo jeito eu e você. Se nós tivermos pleno conhecimento da palavra de Deus, não para debater, usar de apologética, como muitos fazem hoje, que querem conhecer a palavra de Deus para debater quem sabe mais a palavra de Deus. Mas não, nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus para em todos os momentos difíceis nos lembrar da esperança, da renovação, da força e do Cristo que a palavra de Deus nos apresenta. Ela é nossa companhia, ela é nosso guia espiritual. Deus, a sua palavra, é o nosso guia espiritual. E nós vamos estar livres de ventos de doutrinas falsas,
Doutrinas invertidas, como tem feito hoje, pega um texto, um versículo de 4 linhas, usam duas linhas só para pregar heresia, para distorcer a palavra de Deus, para ir no ego das pessoas. E o ser humano ainda não aprendeu a lidar nem com crítica, nem com ego. Muitos têm caído devido ao sucesso, não sabem lidar com o sucesso. E muitos também têm se perdido porque não sabem lidar com as críticas, não suportam, não aceitam ser criticados ou não aceitam ser corrigidos às vezes. Então nós precisamos estar enraizados na palavra de Deus, porque ela vai nos dar vitória sobre tudo isso. Nós não vamos ser enganados pela mentira. Se estivermos firmes na palavra do Senhor, o pleno conhecimento que devemos ter da palavra de Deus, para que não venhamos viver de mentira nem de ilusão, jamais seremos enganados pela mentira. Passaremos o que passar, mas não deixaremos o Senhor, porque sabemos de todas as suas promessas que está nesse livro sagrado, e ele se cumprirá. O Senhor diz em sua palavra: terras e céus se passarão, mas a minha palavra jamais se passará. O ser humano mente, o ser humano se corrompe, o ser humano dá a sua palavra e depois ele não cumpre. Mas Deus, os seus planos, os seus propósitos não podem ser frustrados. Deus, a sua palavra, ela não é mentirosa. Deus dá a sua palavra e cumpre. Aquele que prometeu na minha e na tua vida, ele vai cumprir. Ele vai voltar. Ele vem buscar a sua igreja. Ele promete transformação, renovação. Ele nos corrige. Ele hoje é nosso advogado, mas no grande dia será juiz. Tudo isso vai se cumprir. Porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro. É um Deus real. É um Deus que não mente. É um Deus que não se corrompe. Mas um Deus justo, fiel e verdadeiro. E que odeia a hipocrisia, que odeia a falsidade, que odeia a corrupção, que abomina a nossa natureza pecaminosa. Mas se nós estivermos enraizados no Senhor, não vamos agir conforme a nossa natureza pecaminosa. Não vamos agir conforme as coisas desse mundo. Vamos agir conforme o Espírito Santo de Deus, que deve habitar em nós, que habita naqueles que abrem o coração e o recebem e agem conforme não mais a vontade da carne, mas sim a vontade do Espírito. Mesmo muitas das vezes não entendendo a vontade de Deus, mas confiando, porque na sua palavra, na Bíblia Sagrada, o Senhor diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que é bom para mim e para você. Não entendemos hoje, mas no final sempre vemos, realmente Deus sabe o que é melhor para mim. Que Deus abençoe nossas vidas, que Deus transforme nossas vidas, que essa palavra penetre no nosso coração e que o Senhor venha ser o nosso guia, que a sua palavra venha ser a nossa companhia diária, que venha alimentar nessa palavra todo dia, se alimentar dela e que ela venha ser o nosso guia a cada dia mais. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.